Bom dia a todos. Agradecemos a presença dos senhores e das senhoras nessa teleconferência. Participam aqui comigo os diretores Marcos Alcélio, diretor financeiro de RI, e José Ragone, diretor de negócios e gestão de participações, além de nossa equipe de RI. Antes de iniciarmos a apresentação dos resultados, eu gostaria de mencionar algumas importantes entregas no período, de forma bastante breve. Nos meses de abril e maio, concluímos a aquisição das participações da Eletrobras na Etal, na Brasnorte e nas Transmineiras, que adquirimos no primeiro leilão da Eletrobras, realizado em setembro do ano passado. Com isso, passamos a ter participações relevantes nesses ativos, adicionando mais de 50 milhões de RAP à nossa base de ativos e de 9,8 milhões de reais ao resultado da companhia em decorrência da compra vantajosa desses ativos. Nos projetos de Greenfield, que estão em construção, obtivemos neste trimestre as licenças de instalação para os nossos maiores empreendimentos, Janaúba, Paraguaçu, Aimorés e algumas instalações de Ivaí. E, portanto, estamos agora com praticamente todos os projetos com obras iniciadas. Ao final da apresentação, detalharemos o andamento de cada um deles. Do ponto de vista regulatório, a ANEEL publicou em junho a Resolução Homologatória 2565 de 2019, que estabelece as RAPs das concessões de transmissão para o ciclo 2019-2020, com início em 1º de julho de 2019 e, portanto, passando a valer a partir do terceiro TRI de 2019. Sem me alongar muito, encerraremos os ciclos com as reduções relevantes das RAPs decorrentes dos contratos de concessões de categoria 2 e observaremos a partir de dezembro deste ano o incremento nas nossas receitas regulatórias em função da entrada em operação dos novos projetos em construção. Além disso, concluindo todas as condições precedentes da aquisição dos 4 ativos de AMBA, poderemos aumentar nossa RAP em mais 130 milhões de reais. Vale ressaltar que a Taesa vem trabalhando no sentido de continuar seu processo de crescimento, sempre pautado nos pilares de disciplina financeira, retorno, eficiência operacional e geração de valor aos seus acionistas. Outro ponto relevante é o nosso compromisso com a sustentabilidade, nos seus níveis de governança, responsabilidade social e meio ambiente. Nesse sentido, gostaria de destacar muito a nossa emissão de debênture verde, com prazo de 25 anos, concluída em maio passado, o que reforça esse nosso compromisso com toda a sociedade e stakeholders. Antes de passar a palavra, gostaria de lembrá-los que lançamos recentemente o nosso novo site de RI, totalmente reestruturado e reformulado, com uma comunicação simples e direta e uma experiência interativa e inovadora, responsivo a todo tipo de dispositivo e com muito mais informações para melhor subsidiar o investidor na sua decisão de investimento. Este projeto é mais uma prova do compromisso da Taesa com o princípio da transparência, um importante pilar da nossa governança corporativa. Por favor, entrem e aproveitem essa rica fonte de informações sobre a companhia e o setor de transmissão. Passo a palavra agora ao nosso diretor financeiro e de relações com investidores, Marcos Alcélio, que irá apresentar os resultados do segundo TRI. Obrigado, Raul. Bom dia a todos. Começaremos a apresentação pelo slide 3, com os destaques do segundo trimestre para o resultado em IFRS. Nesse trimestre, o lucro líquido em IFRS atingiu 307,4 milhões, um aumento de 11,3% maior quando comparado ao segundo trimestre de 2018. Os principais fatores que impactaram positivamente o lucro líquido do segundo trimestre de 2019 foram: o primeiro
um aumento dos índices de inflação, tanto do IGPM quanto do IPCA, impactando tanto na linha da receita da correção monetária, bem como na de equivalência patrimonial, com um crescimento de 10,2 milhões e 19,9 milhões, respectivamente. Uma maior receita de operação e manutenção, em 6,5 milhões, resultado do reajuste do ciclo de 2018 a 2019. Também tivemos uma melhora em nossa parcela variável de 8,2 milhões na comparação anual, devido aos maiores eventos ocorridos em 2018. Tivemos uma redução de 3,8 milhões nos custos e despesas operacionais, excluindo aqui os custos de construção e OIM. Além disso, a companhia contabilizou um ganho de 26,5 milhões referente às aquisições das participações das empresas Brasnorte, Transleste e Transudeste, que registraram um valor justo do ativo acima do valor pago. Portanto, contabilizando nessas três aquisições especificamente uma compra vantajosa. Em contrapartida, devido à aquisição do controle da Brasnorte, tivemos que remensurar o valor desse ativo no balanço da companhia a partir desse valor justo de aquisição. Com isso, foi registrada uma perda decorrente dessa remensuração da ordem de 16,7 milhões. Então, no líquido, a companhia registrou um ganho de aquisições de 9,8 milhões no resultado do segundo TRI em IFRS. Por fim, a companhia apresentou uma despesa financeira líquida de 71,6 milhões, 16,9 milhões maior que o segundo trimestre de 2018, devido às captações da sexta emissão de debêntures da Taesa, agora em maio, de 1,06 bilhão, e a primeira emissão que fizemos de debêntures no projeto de Janaúba, em fevereiro, no montante de 224 milhões. Vale destacar aqui que o bom desempenho das nossas aplicações, acima de 106% do CDI, no primeiro semestre, em conjunto com a posição de caixa elevada, impulsionou a receita financeira, reduzindo o impacto das despesas financeiras no trimestre. É válido destacar ainda o desempenho do nosso lucro líquido na comparação com o trimestre anterior. Como nós havíamos já mencionado na teleconferência do primeiro trimestre, os maiores índices de inflação registrados em abril e maio já davam sinal de melhor resultado para este segundo trimestre, o que se confirmou com um crescimento sequencial de 92,6% do lucro, isto é, 150 milhões maior quando comparado ao primeiro trimestre de 2019. É importante reforçar que a companhia, de forma a não comprometer o seu caixa e sua alavancagem, vem excluindo os efeitos da adoção do CPC 47 para fins de distribuição de dividendos, por não ter efeito caixa no resultado. Dessa forma, o lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2019 totalizou 384,9 milhões. Após a destinação das reservas legal e de incentivo fiscal, os proventos distribuídos sobre esse resultado somaram 345 milhões, isto é, R$1 por unit e um payout de 89,8%. Como já havíamos declarado e pago 96,7 milhões de reais entre dividendos e JCP sobre o resultado do primeiro trimestre de 2019, o nosso conselho aprovou ontem a distribuição máxima do lucro líquido ajustado distribuível no montante de 248,7 milhões. O pagamento referente a essa distribuição ocorrerá no dia 19 de agosto,
com base na posição acionária do dia 8 de agosto de 2019. Passaremos agora para o slide número 4, onde falaremos sobre o resultado regulatório. Esse resultado regulatório continua bastante sólido quando olhamos para a nossa posição de liquidez. A companhia encerrou o trimestre com a posição de caixa total de 2,2 bilhões, um aumento de 82,8% em relação ao primeiro trimestre de 2019, principalmente a captação da sexta emissão de debêntures, agora em maio. Já a dívida líquida apresentada foi de quase 2,5 bilhões, um aumento de 5,3% frente ao primeiro trimestre de 2019, em função do pagamento de dividendos ocorrido no trimestre passado, mas compensado em parte pela geração de caixa operacional. A nossa relação dívida líquida EBITDA fechou o trimestre em 1,8 vezes, ligeiramente acima do registrado no primeiro trimestre deste ano, que foi de 1,7 vezes. Gostaria de destacar o ótimo resultado da nossa captação, a sexta emissão de debêntures, que foram realizadas em 2 séries, no valor total de 1,60 bilhões de reais para reforço de caixa, a fim de fazer frente aos empreendimentos que estão em andamento e também as operações recentes de aquisições que estamos realizando. A primeira série foi uma debênture institucional no montante de 850 milhões, captada a 108% do CDI pelo prazo de 7 anos. O destaque dessa série foi o tamanho da demanda, de quase 3 vezes o book da oferta, o que levou a um fechamento de taxa de 250 basis points, que saiu de 110,5% para 108% do CDI. Já a segunda série foi bastante positivo, pois captamos uma debênture incentivada no montante de 210 milhões para aportar nos projetos de Mariana, Miracema e Santana, a um custo de IPCA mais 5,5% pelo prazo de 25 anos, com a certificação de título verde, reforçando, como o Raul disse, a nossa responsabilidade e o compromisso da Taesa com os temas socioambientais e investimentos em energia limpa. A destacar também que essa emissão foi a mais longa já registrada aqui no Brasil. A receita líquida do segundo trimestre de 2019 somou 360,2 milhões, com a queda de 13%, explicada principalmente pelo corte de 50% da RAP de algumas concessões, mas isso também já é conhecimento de todos devido à natureza desse contrato de concessão. Os custos e despesas operacionais somaram 50,8 milhões, registrando uma redução de 3,5% na comparação anual. Essa variação é explicada principalmente por uma redução de gasto com pessoal de 2 milhões, em função da mudança da forma de capitalização dos custos com pessoal nos empreendimentos de construção, a partir da implantação do SAP S/4HANA no segundo trimestre de 2019 e também da correção do segundo trimestre de 2018 do provisionamento de verbas em encargos de pessoal, ambos os eventos não recorrentes. Tivemos uma redução de 1 milhão nas despesas de patrocínio e essa redução foi parcialmente compensada pelo aumento de custos com terceiros em 1,2 milhão para o serviço de limpeza de faixa de servidão. O nosso EBITDA regulatório ficou em 309 milhões, uma redução de 14,4% na comparação anual. Mesmo com o corte da RAP, a nossa margem EBITDA
ficou em 85,9%, demonstrando resiliência e consistência operacional em um período de queda de receita dessas concessões categoria 2. É importante reforçar que mesmo com a queda do nosso EBITDA, já prevista e conhecida, a companhia mantém a sua solidez financeira, apresentando índices financeiros bem robustos e uma sólida posição de caixa, o que tem possibilitado a manutenção de distribuição máxima de proventos aos nossos acionistas. A taxa de disponibilidade das linhas de transmissão da Taesa ficou em 99,89% e a parcela variável no primeiro semestre totalizou 2,3 milhões, apresentando uma redução de 84,6% em relação ao mesmo período de 2018. Nosso foco é continuar buscando um nível de excelência na operação e manutenção de nossas linhas para entregar um serviço de qualidade e contribuir para o sistema interligado nacional. Em relação ao progresso dos projetos Brownfield e Greenfield, o Raul já destacou bem os temas. Gostaria apenas de complementar que a aquisição de controle da Brasnorte, a partir de 31 de maio, quando passamos a deter a participação de 88,4% do ativo, a companhia passou a consolidar o resultado integral dessa concessão, deixando então de contabilizá-lo na linha de equivalência patrimonial e passando a registrar a participação não controladores da Brasnorte no lucro líquido da companhia, valor este não distribuível aos nossos acionistas. Passando para o slide número 5, onde destacamos os impactos macro do nosso resultado societário, é importante mencionar que os impactos dos índices macroeconômicos para os resultados da Taesa são de grande relevância, pois qualquer um ponto percentual da inflação afeta substancialmente a receita de correção monetária do ativo contratual. Atualmente, a companhia possui 20 concessões indexadas ao IGPM e 16 concessões indexadas as nossas receitas ao IPCA, dos quais 9 dessas 16 concessões são projetos em construção. Por isso, a grande correlação da nossa receita com os dois índices, mas principalmente ao IGPM, como a gente pode observar no slide. Nos 3 meses que impactaram o resultado do segundo trimestre de 2019, o IGPM apresentou uma inflação de 2,65%, em comparação à inflação de 2,60% no segundo TRI de 2018. Já o IPCA, no segundo trimestre de 2019, foi de 1,46%, frente a 0,71% do segundo trimestre de 2018. Com isso, o impacto desses índices na receita de correção monetária foi positivo em 114,1 milhões, frente a 100 milhões previsto no segundo TRI de 2018, um aumento de 13,5 milhões na receita de correção monetária do ativo contratual. Destaco aqui novamente a recuperação da receita de correção monetária na comparação sequencial, aumentando 116,5 milhões contra o primeiro trimestre de 2019. Como falei anteriormente, nós finalizamos essa recuperação na teleconferência do trimestre passado, já considerando os índices de inflação registrados em 2 meses. Fica aqui muito claro que a correção do IGPM com a receita de correção monetária da Taesa impacta muito o nosso resultado. Passando para o slide 6 sobre o lucro líquido em IFRS, nesse slide é possível visualizar
que, como eu já havia mencionado, os principais impactos que influenciaram o aumento do lucro líquido em IFRS na comparação anual foram os índices inflacionários, tanto na receita de correção monetária quanto na equivalência patrimonial, uma melhora na parcela variável em 8,2 milhões, e um ganho líquido com as aquisições nas participações da Brasnorte, Transleste e Transudeste no montante de 9,8 milhões. Termino aqui a minha parte na apresentação, passando a palavra agora para o nosso diretor de Novos Negócios e Gestão de Participações, José Ragone, para falar do status dos nossos projetos em construção no próximo slide número 7. Bom dia a todos. Adicionalmente, a síntese que o Raul colocou inicialmente sobre os nossos 9 projetos em implantação, vou dar os principais highlights sobre o andamento de implantação e evolução dos nossos projetos. Ao final, farei também um comentário sobre um 10º importante projeto nosso, que não se trata, ele não foi conquistado em leilão, mas um importante reforço que nós tratamos também como um projeto, e ele compõe esse portfólio de 9 projetos conquistados em leilão. Inicialmente, começando por Mariana, a concessão, uma linha em 500 kV no estado de Minas Gerais, nós iniciamos neste mês de agosto a última etapa de implantação do empreendimento, que compreende o lançamento de condutores. O cronograma do empreendimento está em linha, de forma a sua entrada em operação para dezembro deste ano. Miracema, uma concessão detida 100% por nós, Taesa, no estado do Tocantins, compreende a segunda interligação, o segundo circuito da usina hidrelétrica de Lajeado ao Sistema Interligado Nacional e a conexão da capital do estado, Palmas, ao Sistema Interligado. Nós temos aí, fisicamente, eletricamente, 2 blocos nessa concessão, a interligação em 500 kV de Lajeado a Miracema e a interligação no circuito duplo de 230 de Lajeado a Palmas. Nós já estamos finalizando o lançamento de cabos no 230, previsão de conclusão final, inclusive de grampeamento e de instalação de acessórios na linha 230 para esta primeira quinzena de agosto, e a conclusão do lançamento de condutores no trecho de 500 kV para o final de agosto. Em síntese, nós cumpriremos a entrega desse empreendimento conforme contrato assumido com o regulador em novembro. Quer dizer, nós temos um cronograma bastante tranquilo para a entrega efetiva no prazo determinado. Acho que a maior condição para que nós coloquemos isso é porque toda a parte de comissionamento ela já vem sendo feita com a nossa equipe da diretoria técnica para que a entrada em operação e a assunção por parte das nossas equipes de operação e manutenção seja feita da forma mais adequada, tranquila e com o total domínio do novo ativo a ser explorado. EDTE é uma concessão no estado da Bahia que nós temos em sociedade com a Lupar. Nós estamos já também com a evolução bastante considerável do lançamento de cabos, que é a última fase da obra, toda a montagem de estruturas já finalizada e também uma evolução dentro do cronograma das subestações, o que seguramente nos dá a tranquilidade da entrada em operação do empreendimento em dezembro. Enfim, as primeiras concessões, Mariana, Miracema e EDTE, entrada em operação no cronograma até o final do ano. Passamos a ESTE, que é um empreendimento também detido em sociedade com a Lupar, uma interligação em 500 kV, de uma subestação em Minas para uma subestação no Espírito Santo. A expectativa é da obtenção da licença
que nos permitirá o início de obras ainda nesse ano. Nós já estamos nos preparando com os nossos fornecedores para a mobilização, estruturação de canteiros, porque há uma expectativa concreta da obtenção de licença no 4º trimestre deste ano. As 3 próximas concessões, Janaúba, Aimorés e Paraguaçu. Janaúba nós detemos 100% e as 2 seguintes, Aimorés e Paraguaçu, em sociedade com CETEP. Essas 3 concessões compreendem a nova interligação, um novo eixo de interligação Norte, Nordeste, Sudeste. São 3 importantes concessões para a operação adequada do sistema interligado e o intercâmbio ótimo de energia entre as regiões do país. Eu falaria de uma forma, acho que conjunta dos 3 empreendimentos, que eles guardam. Primeiro, foram licitados no mesmo leilão, obtivemos a licença ALI no mesmo período e as obras efetivamente já foram iniciadas nas 3 frentes, nas 3 concessões. O que eu acho que é importante destacar para os senhores, que nós já temos nas 3 concessões uma perspectiva já concreta, inclusive de negociação com os fornecedores, de uma antecipação na entrada de operação. Quer dizer, estamos já ultimando as tratativas com os fornecedores de material e principalmente os EPCistas para uma antecipação representativa dos 3 empreendimentos. Ivaí é uma concessão no estado do Paraná, que também temos sociedade com CETEP. Nós já tivemos, conforme o Raul já adiantou, licenças parciais, o que nos permitiu já mobilização e entrada de início da construção deste empreendimento. A nossa expectativa é um empreendimento cuja o desembaraço fundiário, dado as condições locais do estado do Paraná, exige bastante cuidado para que nós a cumpramos da melhor forma possível. O empreendimento está no cronograma, o que nos dá bastante segurança da entrada em operação na data prevista. Santana, a 9ª concessão nossa, ela foi conquistada no último leilão de transmissão, em dezembro do ano passado. E aí eu queria até fazer um gancho com a colocação do Alcélio. Ele, quando comentou da última captação nossa, do êxito da captação, ele mencionou que uma parte dos recursos será destinada a Santana. Eu acho que é importante dar ênfase a isso, justamente porque nós temos todo um trabalho bastante focado junto à autoridade estadual. O licenciamento ele está sendo conduzido junto às autoridades do estado do Rio Grande do Sul, e nós temos a expectativa de início de mobilização para a construção desse empreendimento ainda neste ano. Há uma expectativa concreta de obtenção da licença ainda neste ano e o início efetivo de montagem e construção em janeiro de 2020, o que nos dá uma perspectiva bastante positiva, consistente, de uma antecipação desse empreendimento, que naturalmente a nossa equipe de RI vai reportar aos senhores quando isso efetivamente for assegurado. E por último, conforme eu disse, nós temos um projeto bastante expressivo, bastante importante para a empresa e também para o setor de transmissão, que é a repotenciação de uma das nossas principais concessões, que é a Nova Trans. É um reforço, mas um reforço expressivo em termos do seu desafio técnico, de gestão e de CAPEX. Nós temos um compromisso, são 2 autorizações por parte do regulador, uma com previsão de entrada em outubro deste ano e a data também da segunda em dezembro desse ano. Nós já cumprimos as etapas mais críticas deste empreendimento, que implicavam no bypass de 4 equipamentos que estão sendo substituídos. E esses desligamentos foram concedidos e foram devidamente executados agora no mês de julho. Então, os equipamentos já estão fora de serviço e estão sendo agora substituídos pelos novos equipamentos. O cronograma está em dia
e nós já temos solicitado junto ao INS a reentrada em operação desses novos equipamentos em outubro, um em linha com prazo final e o outro com antecipação de 3 meses da data da autorização. Esse reforço, ele trará à empresa, agregará à empresa uma RAP adicional de 40 milhões de reais. Bom, senhores, acho que em linhas gerais eram os comentários, acho que eu poderia fazer para cada empreendimento. E agora passamos aí para uma sessão de perguntas e respostas, e qualquer informação adicional aos empreendimentos, eu me coloco à disposição e também toda a nossa equipe que está aqui neste call de resultados. A senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Oi, bom dia a todos e obrigada pelo call. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre potenciais ativos que vocês de fato possam estar olhando. A gente tem visto muita notícia sobre algumas empresas procurando se desfazer de alguns ativos no mercado, né? Notícia da Argo, enfim, outros semelhantes. E recentemente a Eletrobras anunciando aí de fato o reinício do processo de venda de participação em alguns projetos. Eu queria saber se vocês têm interesse nesse tipo de ativo e, se não, que outros tipos de ativos vocês podem de fato estar considerando para adicionar no portfólio. Obrigada. Carolina, Raul Licurgo, obrigado pela sua pergunta. Efetivamente, Taesa, assim como ela já se pronunciou no passado, ela sempre tem interesse nesses ativos de M&A, desde que mantenha efetivamente os nossos pilares aí da disciplina financeira, retorno e geração de valor aos acionistas. Obviamente que a Eletrobras, lá atrás, quando a Eletrobras iniciou o processo dela de desinvestimento, Taesa foi uma das primeiras a dizer que participaria desse processo, desde que, obviamente, fizesse sentido com relação à nossa geração de valor, né? Então, assim, quando a gente fala de M&A, Taesa está sempre pronta. Se a gente olhar aí, e aí eu faço menção ao nosso site de RI, que eu já, inclusive, falei que foi recentemente implantado, e até gostaria que vocês acessassem para dar o próprio feedback de vocês com relação a esse site, que foi totalmente reformulado, né? Quer dizer, se você olhar ali, o nosso footprint no mapa, ele é bem amplo, ou seja, qualquer ativo que esteja ali, que alguém queira, de repente, flipar esse ativo, isso faz, de certa forma, sentido para a Taesa, né? Então, se a gente pensar que a gente vê ali 82 players, mais ou menos, que são pequenos e médios players, que detêm aí 1,4, mais ou menos, bi de RAP operacional e mais 4 bi em construção, o que totaliza aí 5,5, 5,6 bilhões de RAP. Isso dividido por 82 players, que daria uma média aí de 68 milhões para cada uma desses players. Então, é campo fértil, de repente, para um processo de M&A, né? Então, a todo momento, obviamente, que considerando são 82 players, e considerando todos os outros, a todo momento existe a possibilidade de ter um M&A. Então, Taesa, com esse footprint, com o que a gente já tem de ativos, nós estamos hoje com 36, se a gente considerar aí âmbar mais 4, a gente chegaria a 40 ativos. Então, não importa praticamente em toda localidade no Brasil, um outro ativo está sempre dentro do nosso arm's length aí, da nossa fronteira. Então, faz sentido sim. Estamos preparados também para futuro leilão. A gente está vendo que o leilão de
de dezembro é um leilão um pouco menor. Isso, logicamente, se a gente comparar com os dois últimos, né, que foram, de uma certa forma, bem expressivos. Então, mas de qualquer forma, hoje são 13 lotes, etc. Nós estamos preparados para, inclusive, também crescer em Greenfield, em novos leilões. O senhor Rafael Dias, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia. Eu queria um esclarecimento só sobre o CAPEX relacionado a essa repotenciação da Nova Trans, o quanto de CAPEX que já foi investido e o quanto que ainda teria até outubro ou dezembro deste ano, até finalizar essa repotenciação aí. Rafael Ragoni, nós fomos autorizados pela ANEEL nessas duas resoluções autorizativas a um CAPEX de R$200 milhões. Perfeito? Naturalmente, trabalhamos com uma eficiência de negociação e de execução, tá? Mas o CAPEX que envolve as duas resoluções e toda a repotenciação da Nova Trans envolve algo próximo a R$200 milhões. Ok, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. 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 Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Raul Licurgo para suas considerações finais. Gostaria muito de agradecer a todos que participaram dessa teleconferência. Para qualquer dúvida adicional, nosso time de RI está totalmente à disposição. Muito obrigado a todos e a todas e tenham todos um bom dia. Obrigado.